em Nova Iguaçu, nessa primeira reunião plenária itinerante da história do Conselho Regional de Farmácia. Então, é um prazer muito grande estar aqui em Nova Iguaçu, nós da diretoria do Conselho. Gostaríamos de agradecer muito o empenho do professor João, da professora Fabiana, que trabalharam bastante para viabilizar esse evento aqui. Então, é um grande prazer, uma grande honra. Eu acho que isso daqui é uma aula de democracia, estarmos todos juntos nessa tarde para discutir os problemas da nossa profissão e os problemas que envolvem o próprio Conselho de Farmácia. Eu pediria aos conselheiros, se fosse possível, ficar na primeira fileira de cadeiras, né? Eu acho que seria mais legal. Não que as outras pessoas tenham que sair, não, mas que ficassem aqui na frente, né? Porque vai haver votação. Mas todas. Então, vamos lá, gente. Então, vai dar início agora a reunião 530. Então, vamos dar início à reunião plenária de número 530, Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, hoje, dia 20 de agosto de 2014, na sede da Universidade de Iguaçu. Primeiro item da pauta, assinatura do livro de presença. Todos já assinaram o livro? Eu pediria que depois o livro fosse passado gradativamente para os convidados, ok? Os conselheiros todos assinaram, né? Justificativa de ausência. Dr. Paulo Horaci da Rocha Azeredo, doutora Denise Costa Ribeiro, Dr. Bruno Silva Freire, doutora Carla Patrícia de Moraes e Coura, doutora Selma Azeredo e doutora Tânia Maria Lemos Mouço. Antes de entrar na ordem do dia, eu gostaria de fazer uma leitura de um e-mail que foi recebido pela diretoria, um pouco antes da plenária, da doutora Tânia, que além de justificar a sua ausência na reunião plenária, ela faz uma reivindicação à diretoria e aos conselheiros que os estudantes de farmácia fossem privados de participar das reuniões plenárias. Segundo ela, no nosso regimento interno, não contempla a presença de acadêmicos. Na realidade, no nosso regimento, prevê a presença de farmacêuticos, de líderes de entidades farmacêuticas ou não, e nada fala em relação a estudantes. Então, da forma que essa diretoria vê, isso daqui é uma coisa fundamental. A diretoria entende que a democracia prevê esse contato direto entre o eleitor e os seus representantes, de forma que, se não fosse assim, nós não teríamos a legitimidade para até pedir o voto dos senhores. Eu quero lembrar que é uma coisa que tem sido até solicitada ao final da reunião. Nós vamos passar até um quadro em que mostra a frequência de presença nas reuniões plenárias, lembrando aos senhores que a doutora Tânia, né, hoje é a 9ª reunião plenária realizada, é a 4ª falta da doutora Tânia, né, sendo que uma reunião plenária não ocorreu, que seria a primeira reunião itinerante em Campos, ela não ocorreu porque não tinha quórum para ser realizada, e uma das pessoas que faltariam a essa 10ª reunião, né, que hoje contariam como 10ª, era a própria doutora Tânia. De forma que essa diretoria entende que é legítimo e fundamental a participação dos senhores
em toda e qualquer reunião plenária, à exceção das reuniões que tratariam de questões éticas, que essas são sigilosas e não é aberta para nenhum tipo de pessoa que seja estranha aos conselheiros e a própria pessoa interessada, ok? Então, só esse esclarecimento que eu acho que seria fundamental. O e-mail está aqui, né? E se alguém quiser, depois até eu posso ler ou fazer em vista. Então, entrando na ordem do dia, item 1.1, deliberação 1262/14, concessão de inscrição. Sim, me desculpe. Antes de entrar na ordem do dia, leitura da ata da reunião 529. Essa ata foi passada já com antecedência. Gostaria de saber se existe algum tipo de observação a ser feita em relação à ata. Posso colocar em votação? Alguém gostaria de fazer novamente a leitura, ou eu posso fazer a votação? Sim, não, ou muito pelo contrário? Eu queria falar, por favor. Eu gostaria de pedir, se possível, que a ata viesse com um pouquinho mais de antecedência, antes mesmo até de uma convocação, porque nem sempre a gente tem a disponibilidade em 24 horas de dia. Essa ata veio para a gente no final da segunda-feira, se não me engano, e a informação do até que quando eu perguntei antes se a ata já estaria disponível, ela só seria disponibilizada 48 horas antes da plenária. Nem sempre a gente tem tempo de abrir, ler e fazer uma leitura com calma. Eu gostaria de pedir à diretoria que mandasse com antecedência, já que a ata nada tem a ver com a pauta a ser incluída na próxima plenária. 72 horas seria assim suficiente? Se esse é o tempo necessário para a elaboração, só fica livre de 72 horas? Eu só estou pedindo uma sugestão de tempo. Em termos gerais, 8 dias é o prazo legal de uma liberação de ata. Eu acho até pouco para o Conselho, mas não precisa ser tão em cima. Fez a ata, encaminha, mesmo que depois, no próximo e-mail de convocação, seja encaminhado. Porque, por exemplo, quando eu recebi, eu não tive mais tempo de fazer a leitura da ata. Estou fazendo agora, rapidamente, ali. Só com essa solicitação. Eu vou sugerir que seja feita a divulgação da ata juntamente com a convocação, pode ser, doutora? 7 dias antes? Pode ser, seria ótimo. Concordo, eu concordo. Gostaria de perguntar para Camila, tem algum impedimento, Camila? Não, então está aprovado. Então, quando se fizer a convocação, se encaminha a leitura da ata, ok? Aprovado, doutora. Podemos colocar em votação? Nada. Obrigado pela sugestão, acho muito válida. Então, quem concorda com o texto da ata, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia, item 1. Item 1.1, deliberação 1262/14, concessão de inscrição a profissionais e firmas. Alguém tem alguma consideração a fazer? Alguma consideração, senhores? Posso colocar em votação? Quem concorda com a deliberação, permaneça como está. Aprovada por unanimidade. Item 1.2, deliberação 1263/14, concessão de cancelamento de inscrição de profissionais e firmas. Alguma consideração? Posso colocar em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade a deliberação. Item 1.3, deliberação 1264/14, referendo às deliberações 1260/14 e 1261/14.
Alguma consideração? Coloque em votação. Quem concorda permanece como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.4. Processo 1116/13 de Anderson Tadeu Gomes Mendes, segunda renovação de inscrição provisória. É aquela mesma questão que nós estamos sempre colocando aqui em plenária. Eu não estou aqui, o processo está aqui. De qual universidade? O colega alega que o diploma não foi enviado ainda devido ao problema de greve, como tem sido praxe, mas de qualquer forma a diretoria sempre tem trazido, em nome até da transparência, tem a certidão, ele cumpre todos os trâmites necessários a uma provisória, só que no regimento prevê só uma renovação da certidão provisória, a não ser que se alegue motivos, né, necessários para se dar mais uma prorrogação. Tá. Eu vou passar aqui para o diretor tesoureiro. Gostaria de fazer uma colocação. A Universidade Federal ficou 3 meses em greve, os funcionários, técnicos administrativos, todos os processos de colação de grau, transferência foram totalmente paralisados e, na verdade, a reitoria só trabalhava de maneira interna, não expediu nenhum tipo de documento, efetivamente. Geralmente as greves da universidade são bem longas e, na verdade, não há nenhum tipo de trabalho externo na inspeção de diploma, é fato. Então, eu coloco em votação, embora a diretoria seja favorável a essa renovação. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Quem concorda com a renovação provisória, permaneça como está. Aprovado por unanimidade a renovação da inscrição provisória do senhor Anderson Tadeu Gomes Mendes. Desculpe, doutor. Palavra do convidado, item 1.5. Então, nós abrimos a palavra para todos os farmacêuticos presentes se manifestarem sobre qualquer tipo de assunto relativo à profissão farmacêutica. Então, gostaria de que os senhores se manifestassem, Fabiana, João, convidados presentes. Ninguém vai fazer uso da palavra? Professor João, por favor. Ali, Camila. Boa tarde a todos, né? Com grande satisfação que a coordenação do curso de farmácia da Universidade de Iguaçu, né? Em meu nome e em nome da Fabiana UBS, recebe, né, esse conselho regional para fazer essa reunião plenária. Motivo de muita honra para nós. Falou sobre assunto farmacêutico, mas o conselho de farmácia, ele também agrega profissionais não farmacêuticos, né? Eu atualmente participo como membro da comissão de ensino e um questionamento dos agregados, que são auxiliares, né, técnicos em análise clínica, é de que as carteiras emitidas estão vindo com o título de auxiliar técnico de laboratório, que não faz jus ao título, né, que eles obtêm nos seus cursos de formação. Eu gostaria de saber por que isso vem acontecendo, até porque, junto às redes sociais, esses profissionais têm mostrado um descontentamento muito grande com o conselho e estão se sentindo diminuídos diante, né, dessa situação de serem inferiorizados, já que
o auxiliar técnico de laboratório é uma profissão e o técnico de laboratório é outra. O auxiliar de laboratório é um curso livre, é uma profissão que não é regulamentada. Enquanto o técnico de laboratório, esse sim, tem suas atribuições que não coincidem com as atribuições do profissional farmacêutico, que está regulamentado em lei, né, e deve supervisionar esse profissional. Primeiramente dizer que assim, a honra é toda nossa estar aqui com vocês, né? A professora Fabiana é a conselheira eleita, cujo mandato começará em janeiro, vai ser um prazer muito grande, teve uma votação muito expressiva, né? E uma pessoa muito querida por essa diretoria, então assim, o prazer é todo nosso. O professor João faz parte da nossa comissão de ensino, também é uma pessoa extremamente atuante no conselho, está ajudando muito, fundamental. Toda vez que eu vou lá naquela sala da reunião, não vejo o professor João parado, ele está sempre escrevendo alguma coisa, pegando o calendário e vendo, então a honra e o prazer é todo nosso. Em relação aos técnicos em patologia, assim, eu concordo plenamente e te confesso que eu não sabia que a carteira deles saíam como auxiliar. Daqui a pouco eu vou pedir até a opinião da Fátima, da nossa advogada-chefe do setor jurídico, para ver se ela sabe algo a respeito por que isso está saindo. E, na verdade, é extremamente justo o descontentamento do técnico em patologia que é registrado no Conselho, e, na verdade, o Conselho nunca fez nada pelo técnico em patologia. Essa é a grande verdade. Essa diretoria está criando um boletim específico para o técnico em patologia. Nós temos tido alguma dificuldade para encontrar colaboradores que nos ajudem nessa missão, né? que tenham conhecimento das dificuldades, dos eventos e de tudo que envolve a atuação do técnico em patologia. E tenho a te dizer que assim, eu concordo plenamente com a sua colocação. Eu não sei se a Fátima está preparada nesse momento. Eu vou passar a palavra que a nossa vice-presidente gostaria de se manifestar, mas eu concordo plenamente com a sua colocação. Se não for esclarecido agora pela Fátima ou pela doutora Maeli, eu com certeza vou dar o retorno disso o mais breve possível. Bom, boa tarde a todos, agradeço a UNIG a oportunidade da gente estar aqui, né, fazendo essa plenária. Então, professor João, para esclarecer, as carteiras são elaboradas no Conselho Federal de Farmácia, né, não são elaboradas pelo regional, e eu tenho participado, né, representando a diretoria do Rio, de algumas reuniões plenárias do Federal para acompanhar mais de perto essas questões. As questões dos técnicos como um todo, não só, né, dos técnicos de patologia, mas também dos técnicos de farmácia, que a gente sabe que já existem cursos e que esses técnicos não são registrados ainda pelo Conselho, elas vêm sendo discutidas pelo Conselho Federal, que é o órgão, né, que tem que fazer as resoluções acerca desses temas. Então, a questão do auxiliar técnico de laboratório é o termo que tem na 3.820, que é a lei que regulamenta a profissão, não tem o termo técnico de patologia. Então, o Conselho, para mudar a terminologia, apesar dos cursos terem o termo técnico, na lei só se registram no Conselho de Farmácia farmacêuticos e auxiliares técnicos de laboratórios antigos, oficiais ou práticos de farmácia. Então, isso é um problema legal. E aí o Conselho Federal optou por usar o termo que foi aprovado, a lei de 1960, a gente sabe, né? Então ela já está defasada em relação à situação atual, mas esse é o termo que consta lá. Não é nenhum tipo de desmerecimento, né, para o profissional que trabalha nessa área. O Conselho vem tentando resolver essas questões, mas a gente já viu aí que aprovar mudanças na legislação federal é uma coisa complicada, tem que passar na Câmara, passar no Senado. Então, o Conselho Federal optou por usar esse termo que está regulamentado na lei. Em relação aos demais técnicos e também ao suporte, foi uma coisa que foi discutida na última reunião das diretorias, dos conselhos regionais das regiões Sul e Sudeste, que aconteceu mês passado no Rio Grande do Sul, foi a questão realmente que o próprio Conselho Federal
E todos os regionais não dão realmente apoio aos técnicos, assim, não fazem congressos só para os técnicos, não fazem cursos de capacitação para os técnicos. Isso é uma falha nossa, do CRF do Rio de Janeiro, e também dos outros que a gente vem tentando corrigir. A gente espera poder contar, né, com a Câmara Técnica de Análises Clínicas, com a sua importante representatividade também. O professor Zé Roberto também é da área de análises clínicas. A gente questionou ao Conselho Federal que não existe a regulamentação, né, como existem as nossas resoluções que o Conselho Federal faz, dizendo o que a gente pode fazer na área hospitalar, o que a gente pode fazer na área de análises clínicas. As dos técnicos, elas ainda não têm as regulamentações, eles não têm um código de ética próprio, né, que deveriam ter, porque o nosso código de ética da profissão farmacêutica diz que engloba todos os profissionais inscritos, mas tem uma série de direitos e deveres ali que é do profissional farmacêutico, não é do técnico. Então, essas questões a gente levou na última reunião, o Conselho Federal pôde apreciar e mandar para as suas comissões assessoras, e a gente espera que o Conselho parta do Federal também algum tipo de atitude em relação aos técnicos. A nossa parte aqui a gente vai tentar fazer, né, com o boletim, ver se a gente consegue, dentro do Qualifarma também, fazer algum tipo de atividade educativa para os técnicos, para que eles possam também participar mais do Conselho. De qualquer forma, professor João, eu gostaria de pedir eu gostaria de que até os conselheiros se manifestassem sobre essa questão, porque eu proporia até uma inclusão de pauta, que nós enviássemos para o Conselho Federal, em nome da plenária e da diretoria do Conselho, um descontentamento com esse termo utilizado, visto que eu concordo plenamente que parece assim que está se diminuindo, né, o profissional realmente de técnico para auxiliar. Eu não gostaria pessoalmente. Então eu concordo plenamente, embora legalmente esteja amparado, né, de acordo até com as colocações feitas pela Maeli, mas eu não gostaria também que na minha carteira viesse assim. Né? Eu vou passar ali primeiro para a doutora Regina, depois passo a palavra junto, tá? Esse é um assunto que foi trazido agora. Eu desconhecia a mudança da terminologia dentro do Conselho, embora tenha sido exposto que isso está sendo um atendimento a posicionamento do Conselho Federal. Já que o Conselho Regional está questionando isso, eu acho que essa mudança traz sérios problemas, inclusive trabalhistas, porque quem tem na sua carteira um auxiliar como provisão, ele perde o cargo de técnico do laboratório. Então, se isso ainda está sendo discutido, ou se a diretoria está tentando, junto ao Conselho Federal, uma modificação, seja em legislação, seja em portaria, seja numa normatização, eu acho que essa mudança na carteira é muito antecipada e traz um prejuízo muito sério. A gente pode, de repente, ter esses profissionais em desemprego, porque, na verdade, eles fizeram curso de formação de técnico e não de auxiliar. E existe uma mudança, uma diferença muito grande na função dos dois dentro do laboratório. Quem atua na área do laboratório sabe que existe essa diferença. Portanto, quem hoje tem um cargo de técnico laboratório pode amanhã estar desempregado. Então, se nós ainda estamos discutindo uma normatização, uma atualização de uma lei de 1960, eu acho que é precipitado alterar isso numa carteira. É a minha posição. Eu gostaria que o Conselho Federal mandasse isso por escrito, apresentado à plenária, para que então a gente se posicionasse uma mudança de documentação no nosso Estado. Doutora Regiane, assim, algumas considerações. Isso não está em discussão, tá? O federal, assim, optou... Só deixar solicitação. Oi? Não, eu acho, assim, eu estou acabando de propor que nós façamos um comunicado dizendo descontentamento da plenária, dos conselheiros do Estado do Rio de Janeiro e da própria diretoria com essa mudança. Eu lhe confesso que, assim, as carteiras são mandadas para Brasília, elas voltam e são entregues. Eu não tinha conhecimento, na verdade eu nunca prestei atenção a uma carteira para ver, de técnico, para ver, eu lhe confesso isso, nunca tinha visto. Assim, então, o que nós podemos fazer? Mandar esse comunicado, nos posicionarmos nas plenárias do Federal, que é
normalmente a doutora Maeli está presente lá, ela pode fazer essas colocações, mas não podemos ir além disso. Quem normatiza tudo o que ocorre dentro do Conselho é o Conselho Federal. Mas eu concordo plenamente com as suas considerações. Não, só um complementando aqui o que ela está dizendo aqui. Pois não. Inclusive, isso é um aspecto também legal para o laboratório. Por quê? Então, você tem um farmacêutico lá no laboratório, ou um outro profissional que é permitido aqui no Rio, e você tem que ter técnico de laboratório. O técnico vai fazer as atribuições ligadas ao técnico. Ou seja, o quase pode até uma lâmina, coisa do gênero. Enquanto esse auxiliar, ele vai ter que limpar uma bancada, uma livraria, outro tipo de serviço. Então, na verdade, quando o próprio farmacêutico está ali, ele se expõe, porque quando é alguma ingerência, alguma coisa legal, você está com auxiliar, você não tem nenhum técnico aqui. Então entra nessa história. Agora, realmente, esbarra que nós estamos manda mais quem pode mais, não é isso? Ou seja, agora, de alguma forma, acho louvável esse de mandar para o federal, ou então, quando não se muda a lei, porque se for esperar toda a lei vai demorar muito, pudesse fazer uma tenda, alguma coisa, ali que fixasse alguma coisa, uma rata, sei lá, alguma coisa do gênero, desde com autorização do federal. Porque se for esperar isso para a Congresso para essa lei, vai ser muito tempo. Concordo. Zé? Eu acho um agravante maior aí, que não é o seguinte, por força de lei, qualquer concurso público exige que o técnico do laboratório seja registrado no conselho. Ele vai lá no conselho para registrar e vai sair com carteira de auxiliar. Ele vai poder assumir o cargo? A vigilância sanitária exige que o técnico laboratório, para o exercício profissional, tenha carteira de técnico laboratório. Nós estamos emitindo agora, a partir de agora, do ano passado, de auxiliar. Como é que a vigilância sanitária vai entender isso? Então, nós temos problemas que nós temos que levar ao Conselho Federal, que é muito maior do que simplesmente lá a interpretação da lei de 3.120. Foi bem colocado que o técnico em análises clínicas, ele não é voluntário, ele é obrigado a ter inscrição no conselho para exercer a profissão. Então, eu achei muito pertinente a sugestão de ter um anexo, né? Eu lá tenho na minha carteira, até lá, eu sou bacharel em farmácia, e está ali dito que eu fiz habilitação em análises clínicas. Então, enquanto não se consegue mudar uma legislação, como a doutora Maeli disse, é muito difícil, demorado, que pelo menos tivesse um anexo dizendo que aquele profissional tem curso de técnico de laboratório, que a carteira saísse provisoriamente, enquanto não se consegue resolver essa questão como auxiliar técnico, mas ali também averbado que ele tem um curso técnico em análises clínicas. Por quê? Quando ele faz um concurso público, o pré-requisito é que ele tenha a habilitação técnica por uma escola credenciada e que ele esteja inscrito no conselho. Então, se o conselho escreve como auxiliar, a instituição, seja municipal, estadual ou federal, vai aceitar. O requisito é a inscrição do conselho. Se o conselho faz a inscrição dessa forma, ele aceita. Agora, isso causa, como eu falei, um descontentamento enorme, porque é um rebaixamento. Um auxiliar técnico é um profissional de nível fundamental. Tá? Você tem o pré-requisito, o Fundamental 1, antigo ginásio, enquanto que o técnico em análises clínicas, ele tem que ter o ensino médio, antigo segundo grau, e ainda tem que ter a formação de nível técnico. Esse profissional, ele tem as suas atribuições. Quando você vai para a regulamentação federal, do Ministério da Educação, no Catálogo Nacional de Cursos, lá em técnico laboratório, o que regula as atribuições do técnico em análises clínicas é uma resolução do Conselho Federal de Farmácia. Tá? Eu sei disso, que eu estou estudando essa legislação, estou fazendo assessoria para credenciar cursos, e quem regulamenta o que pode ou não fazer o técnico em análises clínicas é esta resolução do Conselho Federal de Farmácia. Então, eu acho assim, primeira coisa, se for possível, tentar dizer a esses técnicos já inscritos
na forma de um documento, de uma carta, que o Conselho está sensível a isso, né? Que o Conselho Regional de Farmácia está sensível a isso e que está tentando interceder junto ao Conselho Federal e que isso acontece por conta da legislação, né? E que está viabilizando formas de amenizar isso, como foi a sugestão do colega Aníbal. Brilhante, brilhante, professor. Eu gostei bastante dessas colocações. É claro que tem um ponto que foi colocado, em momento nenhum, assim, é pré-requisito, mesmo que saia dessa forma de auxiliar, que ele seja formado, que ele tenha um diploma técnico. Isso daí não altera em nada. Até para conseguir que ele saia como auxiliar, essa exigência não deixou de existir. Tá? Agora, eu concordo plenamente com as duas, assim, com essa sugestão, então, muito boa, excelente, brilhante. Iremos fazer isso sim, esse comunicado. Agora, se o professor me permitir, como membro da comissão de ensino, se você me ajudaria a preparar um arrazoado para a gente encaminhar ao Conselho Federal, de repente até conversando também com o professor Chavegato e com os seus pares lá, para que a gente faça um documento que sensibilize o Conselho Federal. E depois nós, pessoalmente, falaremos também com o Conselho Federal. Pode ser, professor? Com toda satisfação, inclusive, com, né, o aval do presidente, né, do BIS, e também, como eu estou participando da Câmara Técnica de Análises Clínicas, né, nós podemos estar com uma comissão... Eu acho que talvez tivesse até mais peso pela Comissão de Análises Clínicas, né? E de repente até com a volta da própria SBAC, que está lá conosco também. Perfeito. Eu hoje tenho um embasamento suficiente para elaborar um documento com toda a justificativa que esses profissionais são profissionais distintos. O auxiliar técnico é uma profissão com atribuições e o técnico de análise clínica é outro, com formações diferentes, tá? E que devem ser tratados de forma diferente. Uma coisa assim que eu, assim, por isso que é importante, assim, como é bacana a democracia. Nós, da diretoria, sempre assim, é uma coisa que nós costumamos até falar, né? Nós preferimos muito mais ouvir as críticas do que os elogios, porque a gente só melhora, seja no que for, com as críticas. Está aqui um grande exemplo de uma crítica que vai resultar em algo positivo, com certeza. Podemos até não conseguir mudar, convencer, mas nós vamos nos posicionar, porque isso é justo acima de tudo. Esse posicionamento. Para você ter uma ideia, a educação profissional, né, que ela vai desde os cursos de iniciação até a pós-graduação de licença, doutorado, quando você se matricula num curso técnico em análises clínicas, você pode, no meio do curso, até mesmo em 1/3 do curso, solicitar uma titulação de auxiliar de laboratório. Porque é uma profissão, é um curso livre, qualquer indivíduo treinado pode ser um auxiliar de laboratório. Se pegar uma declaração que ele fez um estágio e ele tiver nível fundamental, ele pode fazer. Enquanto técnico de laboratório, ele tem que realizar todo um componente do currículo curricular, uma carga horária de estágio, tá? Para poder fazer jus a um diploma de técnico. Perfeito. Muito obrigado, então, pela valiosíssima contribuição. Muito bom. Alguém mais? Posso dar prosseguimento à pauta? Então, alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Professora Fabiana. Ok. Então, vamos dar prosseguimento. Carol, passa, por favor, para a Câmara Técnica Especializada 1. Então, estão aqui os resultados na Câmara Técnica Especializada número 1.
do julgamento da avaliação do Dr. José Roberto Lanzabib. Eu coloco aqui aberta a palavra, se alguém gostaria de saber algum esclarecimento sobre esses processos que foram julgados, todos indeferidos. Alguém gostaria de fazer qualquer solicitação, esclarecimento? Não? Então, quem concorda, congelados, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Os processos da doutora Denise Costa Ribeiro, da mesma forma, estão ali. Onde se lê I indeferido, em A arquivado. Coloque em votação. Quem concorda com os pareceres, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Câmara Técnica Especializada número 3. Os processos relatados pela doutora Selma Tomás de Azevedo e Silva. É verdade. Regina, Camila, estão sem informações. Oi? Oi? Mas na verdade então tem que ficar para a próxima plenária, porque nós estamos julgando, assim, se não tem o parecer aqui, nós não. Então eu peço, vamos colocar em julgamento, a exceção desses 3 últimos, porque não tem parecer, não pode se julgar o que não tem parecer. Eu pediria também, Camila, que se prestasse atenção como processo. Quem concorda, congelados, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a exceção dos 3 últimos. Existem outros, né, que eu não tinha visto. Tem um sem parecer e 2 com parecer. Então, eu gostaria de colocar em votação somente os que têm o parecer, né, de arquivado e indeferido, os 2 últimos. Quem também? São 4. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo para distribuição ao relator designado, são esses aqui. Informações da diretoria, item 2 da nossa pauta. Doutora Maíra, gostaria de fazer... Eu estava perguntando pelo da Câmara Técnica número 2, aqui não teve quórum, só a conselheira Carla que participou e mandou os relatos, aí deixou para a próxima plenária, porque só tínhamos nós 2. Por isso que eles não vieram para cá, os outros conselheiros não foram. O Marcos pediu para eu fazer algum informe em relação à legislação, às votações que estão ocorrendo lá em Brasília, né, que acho que foram amplamente divulgadas, que a lei 13.021, agora de 2014, foi aprovada lá, né, foi sancionada pela presidente Dilma. Como eu estava representando o Rio nas reuniões do Fórum da Luta pela Valorização, o Marco pediu para eu dar uma informação. Bom, o que aconteceu? A lei passou, né, na Câmara, passou no Senado em caráter de urgência e ela foi sancionada pela presidente Dilma, que vetou 2 artigos. Um dos artigos que ela vetou. Então, na verdade, o que diz essa lei, assim, mais claramente? Né? Hoje em dia, as farmácias, elas eram reguladas por uma lei 5991 de 1973. Essa lei não foi revogada, mas essa lei é uma lei que dispõe sobre o comércio,
de medicamentos, ela era toda voltada para o comércio, né? Não era voltada para que as farmácias, mesmo as de unidades hospitalares, fossem vistas como estabelecimentos de saúde. Então, essa nova lei que foi sancionada agora em agosto, ela trata as farmácias como estabelecimentos de assistência, né, que fazem parte do rol de estabelecimentos de saúde. Então, a farmácia passa a ser um estabelecimento de saúde caracterizado de duas formas. Farmácia normal, que vende medicamentos em suas embalagens originais, não tem mais o termo drogaria, é farmácia tipo 1, e farmácia tipo 2 são aquelas farmácias que têm manipulação, que inclui aí as farmácias hospitalares, né? Porque as farmácias hospitalares fazem fracionamento, manipulam medicamentos, então elas são consideradas farmácias com manipulação. São só esses dois tipos de farmácia, duas novas categorias. Bom, a 5991 não foi revogada, né? Mas juridicamente uma lei mais nova, ela se sobrepõe. Os artigos vetados foram dois artigos. Um artigo que falava de questões de fiscalização, né, que na verdade misturava um pouco as atribuições, esse artigo não estava realmente muito bem fechado, porque misturava um pouco as atribuições do fiscal do exercício profissional, que é o fiscal do Conselho, e das atribuições do fiscal de vigilância sanitária, né? Então esse artigo foi vetado. E o outro artigo que foi vetado foi o artigo que dava aos atuais estabelecimentos cadastrados nos conselhos, como dispensários de medicamento, unidade volante, postos de medicamentos, que teriam 3 anos para se adequar à nova lei. Então, em 3 anos, eles teriam que se adequar entre farmácia tipo 1 e farmácia tipo 2. Esses dois artigos foram os artigos que foram vetados. O resto foi aprovado. Na verdade, a lei é uma vitória, né? A farmácia agora ela tem que ter farmacêutico, né? Que era uma grande questão da 5991, que não falava farmacêutico, falava técnico responsável. Então, agora fica claro que esse profissional técnico tem que ser um profissional farmacêutico de nível superior, que a farmácia passa a ser, então, um estabelecimento de saúde, que deve prestar assistência à população. Então, tem um rol grande de atribuições, inclusive clínicas, né, dos farmacêuticos. Isso tudo vem em conjunto com a questão da prescrição, do atendimento, que já tinham sido, das atribuições clínicas, que já tinham sido regulamentadas. E houve uma medida provisória, publicada no mesmo dia, que foi alvo de surpresa para todos os representantes do fórum, que dizia que valeria a 5991 para as pequenas e microempresas. Então, na verdade, essa medida provisória causou muita estranheza, porque foi feito um acordo, né, não passou na Câmara toda, tinha uma frente parlamentar, um acordo entre os partidos e representantes da oposição e da situação, e essa medida provisória editada pela presidente Dilma, em parceria, né, assinaram junto com elas o Guilherme Fife Domingos, que é o ministro das pequenas empresas, o nome assim, não sei direito o nome do ministério, ou secretaria com status de ministério, e ministro da Saúde, de que valeria 5991, né, para as pequenas e microempresas. Então, isso causou novamente uma reunião do fórum, e a gente está lutando novamente. A medida é provisória, então ela tem prazo para ser julgada, para que a farmácia não dependa, que a assistência à saúde não dependa do faturamento da farmácia, né? Porque a lei da microempresa, né, que diz que se fatura até X mil reais, ela é microempresa. Se ela fatura mais do que isso, ela é empresa de pequeno porte. Então, como ela editou essa medida provisória, parece que a assistência à saúde depende do quanto a farmácia arrecada. E isso causou muita estranheza, né? Então, assim, o fórum se reuniu de novo, a gente de novo está lá no Congresso buscando o apoio dos deputados para que essa medida provisória não entre em vigor, né? Ela está em vigor provisoriamente por 90 dias. Então, essa é a informação que eu tenho lá do fórum. Se alguém quiser mais alguma explicação, a gente está lutando novamente, né? A frente está novamente mobilizada para que a questão financeira do dono da farmácia, do proprietário da farmácia, não interfira na assistência prestada, que é o que a gente luta aqui, é porque a gente seja reconhecido como profissional de saúde. Obrigado, doutora Maíra. Eu vou passar a palavra para o doutor Robson. Dia 22 de setembro, vai vir do Conselho Federal os auditores para tomar de contas especiais das últimas contas nossas. Não. A auditoria de 2013, perdão, e deve ficar no Conselho mais ou menos uma semana
analisando as contas de 2013. Recebi na semana passada uma consultoria de uma empresa ligada a questões da dívida ativa do Conselho de Farmácia e bem como a questão do programa que gere toda a sistemática, né, em termos de TI do Conselho. Ele apresentou uma solução bem interessante para o Conselho que vai ser levada à diretoria para que a gente possa melhorar muitas questões financeiras, bem como da nossa dívida ativa, já sugerido anteriormente nas plenárias anteriores, efetivamente. Né? E a gente está bem inclinado a aceitar essa consultoria, a fim de a gente dar um destino que hoje é muito crítico à questão da dívida ativa do Conselho de Farmácia, que aumentou muito. O programa é um programa de computador que não vai importar os dados, ele usa os próprios dados, né, do Siscom, e efetivamente não vai ter, pode trabalhar os dois sistemas ao mesmo tempo, e eu tenho quase certeza que a gente vai melhorar essa situação, tanto do financeiro quanto da dívida ativa, e provavelmente a gente vai emitir algumas certidões futuramente, online inclusive, até mesmo pelo telefone ou pelo tablet, efetivamente. Foi encaminhada uma proposta de minuta de contrato, está sendo analisada pelo jurídico. A gente vai discutir na reunião de diretoria, mas eu estou bem inclinado a aceitar, a fim de efetivar essas questões que assombram muito hoje em dia o Conselho atual. Bom, gostaria de fazer algumas considerações. Só para ser fiel ao e-mail que a doutora Tânia passou aos conselheiros e à diretoria, a doutora Tânia alega também que teria sido ferido o regimento interno quando aprovamos a alienação, ou seja, a venda daquele imóvel que só está trazendo despesas para o Conselho, dizendo que deveria ter seguido o rito de, no dia da votação, estar presente 2/3 dos conselheiros. E, na verdade, eu tenho aqui, foi na reunião 527, onde estavam presentes 10 conselheiros, tendo sido aprovado por unanimidade, inclusive com o voto da doutora Tânia. Então, também não entendi muito, mas se alguém quiser ver, tem aqui como foi o pedido da doutora Tânia. Eu gostaria de colocar também, de dar publicidade, isso irá para o site, como foi uma exigência até de alguns conselheiros, dar ciência do número de faltas dos conselheiros nas reuniões plenárias. Lembrando que as reuniões plenárias desse ano, os conselheiros presentes passaram a perceber a metade dos valores que eram praticados até o ano passado, e alguns conselheiros, inclusive, abriram mão da percepção desses getões. E eu gostaria de falar que até hoje, comunicar que até hoje houveram 9 reuniões plenárias, e eu vou relatar aqui agora, comunicar aos senhores, o número de ausências, porque até no quadro que foi colocado, veio o número de presenças, mas eu acho que é muito mais esclarecedor se a gente colocar o número de ausências. Né? Foi um total de 9 plenárias, na realidade era para ter havido 10, porque uma não foi realizada devido à falta de quórum. Não houve quórum para a realização dessa. Então, das 9 plenárias realizadas, contando com a de hoje, houveram 3 ausências do conselheiro Bruno Silva Freire, 3 ausências da doutora Carla Patrícia, 3 da doutora Selma Tomás, 6 da doutora Denise Costa Ribeiro. Em relação ao doutor Francisco Cláudio, foram 3 ausências, porque ele efetivamente só poderia ter participado de 7 plenárias, porque ele pediu afastamento devido a ser candidato.
Então, ele teve, das 6, ele teve 3 ausências. Dr. José Roberto Landes Abib, 3 ausências. Doutora Maeli, 1 ausência. Marcos Vinícius, 1 ausência. Dr. Paulo Horaci, 6 ausências. Doutora Raquel, 2 ausências. Doutora Silvânia, 1 ausência. E doutora Tânia, 4 ausências. Participaram de todas, doutora Rejane, e não faltou a nenhuma, doutora Rejane, doutor Robson, doutor Rogério Ribeiro Dias. Um outro assunto que eu gostaria de dar publicidade: todos sabem que o Conselho vive um momento muito delicado financeiramente, né? Nós pegamos o Conselho sem prestação de contas e estávamos administrando o Conselho até em torno de um mês atrás, sem saber exatamente como havia fechado o ano de 2013. Pois bem, nos deparamos com a situação que o Conselho deu um prejuízo de R$ 722 mil nas suas contas. Isso tem sido motivo de muita preocupação por parte da diretoria, embora nós, desde o primeiro momento que assumimos nosso mandato, nós tenhamos tomado diversas providências no intuito de diminuir os gastos, mas não tínhamos noção do tamanho do buraco que tinha ficado. Então, que é só para dar publicidade, essa diretoria tomou algumas medidas no decorrer desse último mês, né? Demitimos funcionários, acabamos com as horas extras dos funcionários do Conselho Regional de Farmácia. É claro que pontualmente uma ou outra hora extra pode ser autorizada diretamente pelo diretor financeiro e, após um arrazoado de explicações, ser previamente enviado para ele. E somente nesse caso será avaliado e definido ou não a aprovação dessas horas extras. E essa diretoria também cancelou uma série de percentuais de chefia que eram pagas a funcionários que praticamente não exerciam efetivamente o cargo de chefia. Então, só para esclarecimento e transparência, a gente faz esse tipo de comunicado para que todos saibam as medidas que estão sendo tomadas. Além disso, nós solicitamos, como o Dr. Robson colocou, urgentemente uma auditoria nas contas, até para que a gente possa saber exatamente, como nós somos farmacêuticos, não somos economistas, saber exatamente o que a gente tem na mão e o tamanho do corte real que a gente vai ter que tomar, que a gente sabe que deve ser bem maior do que o que nós já fizemos e continuaremos a fazer. Então, no mais, eu agradeço a presença de todos. A doutora Silvânia gostaria de passar a palavra. Eu gostaria de... Boa tarde a todos, não sei se é boa tarde ainda. Gostaria de fazer essa explicação de pé, mas antes eu peço desculpa ao senhor presidente, que eu acho que por desconhecimento não mencionou. A doutora Tânia esteve ausente, sim, a todas as plenárias, mas ela teve o seu marido por 4 ou 3 meses hospitalizado e veio a falecer a semana passada. Então, em consideração a ela, eu dou essa explicação como nossa colega e como membro efetivo desse conselho. Obrigada. Doutora Raquel. Acho muito importante vocês fazerem um levantamento, justamente quem está presente ou não, mas eu notei que eu li a ata hoje, que foi colocada muito em cima. Quando o conselheiro justifica, não está saindo na transcrição da ata
a justificativa do conselheiro por que está ausente ou não. Nessa aí, a 529, eu não vi escrito não. Dê uma olhada ali no... Olha lá, você começa sem qualificar, não aparece. Não aparece os que estão ausentes. Deixa eu reler. Na próxima, Camila, você coloca, porque justamente para quem está lendo, faz falta, né, esse conhecimento, porque levantar estatisticamente tudo bem, mas como a ata também é uma questão de transparência, tem que ser colocado. Não, concordo plenamente. Embora, assim, há um questionamento que normalmente nós fazemos em relação a se diferenciar, né, comunicação de ausência com justificativa de ausência. É uma coisa que a gente coloca sempre em discussão, né, Maile? Porque até um farmacêutico, quando ele é fiscalizado, na sua justificativa, se ele não colocar um atestado médico, na realidade ele está só comunicando que estava doente, e normalmente nós nem aceitamos, não é mesmo? Então, eu acredito que uma justificativa deva estar, assim, comprovada através de um documento. Senão seria, na verdade, não uma justificativa, seria uma... O regulamento fala, justificar até minutos antes. Não, justificar, né? Mas justificar, eu entendo, eu particularmente, entendo que deveria ser encaminhado de um documento, senão seria uma comunicação de ausência. Mas isso é uma opinião minha, né? Mas, de qualquer forma, deve constar, não deve faltar na ata essas comunicações, ok? Podemos encerrar? Então, senhores, agradeço do fundo do coração a participação de todos, desejo a todos um bom retorno aos seus lares e que Deus acompanhe a todos vocês. Muito obrigado.